Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais uma live da 8. Hoje é domingo, 3 de novembro de 2024, são 11 horas da manhã. Essa é a nossa live semanal. Já ela vai estar entrando aqui conosco, beleza? Boa! Opa! Bem-vinda! Bom dia! Beleza. Hoje chegou certinho, hoje deu certo. Hoje deu certo. Vamos ver, a internet não vai aprontar hoje. Legal, legal, muito bem. Então, nem cheguei a abrir, você chegou na hora já da abertura, muito bom. Beleza. Então, muito bem, pessoal, bem-vindos, essa é a live semanal da 8, aqui eu e a Iris nos encontramos todo domingo, 11 da manhã, para discutir o que a gente chama, né, dos 4 pilares de gestão, é o método desenvolvido aí pela nossa consultoria, e a gente fala então de 4 pilares: gestão de realizações, gestão de conhecimento, gestão de projeto de vida e gestão de relacionamentos. No momento agora a gente está dando mais ênfase para a gestão de relacionamentos, por uma série de motivos, mas principalmente porque tem sido o pilar, né, gestão de relacionamentos, o que tem dado mais movimento, gerando mais dúvidas, o pessoal tem pedido mais, tem gerado mais demandas. Então a gente está dando ênfase. Os pilares estão interrelacionados, mas a gente acaba dando ênfase agora, né, nessa fase, falando de relacionamentos. Muito bem. Estou convidando aqui algumas pessoas também, que eu sei que gostam desse assunto. Vou enviar elas, certo? Joia. E se você então está assistindo essa gravação, também indique para alguma pessoa que está aí sofrendo com algum relacionamento, alguma pessoa difícil, alguém que vale a pena você manter o relacionamento, mas que ainda não chegou num ponto aí de ter um relacionamento mais saudável, mais amigável, né? Vamos nessa linha. Sim. Muito bem. É o grande desafio, né, da maioria das pessoas. A gente estuda muito. É igual, eu comparo a questão do ouvir, né? Ouvir. Que a gente comenta que quando a gente nasce, a gente aprende a falar, aprende a andar, mas o ouvir parece que não precisa aprender. E precisa. É. E relacionamento também. Parece que a gente não precisa aprender, né? Parece que tem que ser tudo no dom, tudo fluindo naturalmente. Mas existem técnicas e existe como aprender a melhorar, né? Essa habilidade, né? De relacionamento. Exato. E o que acontece, então? Como que a gente chegou nesse ponto de desenvolver os pilares, né? Porque a gente começou mesmo, né, com um projeto de vida, buscando objetivos, buscando sucesso, buscando autorrealização. Então, o projeto de vida é um planejamento, e aí a gente fala de gestão de projeto de vida, que a gente coloca conhecimento, intenção, planejamento, correção de rotas, né, técnicas de gerência de projetos para guiar a nossa trajetória. E mesmo que seja profissional, muita gente fala muito do profissional, mas você pode aplicar para outras coisas. E o que se apareceu? Que muitas pessoas, inclusive bem-sucedidas profissionalmente, a maior frustração estava nos relacionamentos, né? As pessoas, mesmo aquelas que se sentiam realizadas em uma área, ou não necessariamente os relacionamentos estavam bem. Não tem uma ordem assim, uma específica, não nem para o bem nem para o mal. Não é porque eu sou bem-sucedido que necessariamente eu estou mal, naquele negócio de sorte no amor, azar no jogo, não tem uma regra, não é específica. Exato. Mas o que a gente viu exatamente por isso é que precisa tratar diferente realizações de relacionamentos. Por isso que os pilares começaram a se dividir, né? E aí, o que a gente vai falar hoje, por exemplo? Olha só, né? A gente começou com um projeto de vida, passou para relacionamentos,
separou relacionamento de realizações, então como se o projeto de vida fosse esses dois. Certo. E da onde veio o quarto pilar? Precisamos de conhecimento técnico para realizações e também precisamos de conhecimento técnico para relacionamentos. Né? Então, onde está o conhecimento técnico de relacionamentos e para que serve o conhecimento técnico de relacionamentos? Então, a gente fala hoje do pilar de relacionamentos, só que a gente vai falar um pouquinho do pilar do conhecimento. Então, sempre que eu identifico, eu tenho um plano, e aí eu identifico que para alcançar esse plano, eu preciso adquirir certo conhecimento, eu estou falando do pilar do conhecimento. Isso. Aí, no pilar do relacionamento, eu descobri que me faltam recursos para eu melhorar relacionamentos. Então, já abriu um espaço ali, falei, preciso estudar, preciso aprender, preciso adquirir conhecimento sobre relacionamentos. Né? Então, aonde a gente vai buscar esse conhecimento? Então, hoje, o tema de hoje, que a gente vai dar mais ênfase, é justamente... Opa, estou dando um aceno aqui para o pessoal que está chegando aí na live. Muito obrigado, viu, pessoal? Bem-vindos. Coloquem nos comentários aí algum tema, alguma pergunta, ajuda bastante a gente aqui a dar significado aí para vocês, tá bom? E indiquem essa live aí para algum amigo, alguma pessoa que você acredita que possa se beneficiar. O tema de hoje com mais detalhes. Então, o quanto que o conhecimento nos ajuda a ter uma visão mais ampla, né, de situações e ser mais assertivos nos relacionamentos. Nós temos aqui e oferecemos na 8 3 ferramentas que justamente focam nesse conhecimento técnico e prático sobre diferenças de personalidade, diferenças de modelos mentais, diferenças de padrões motivacionais, diferenças de formas, aquela questão de que o que me afeta, o que me incomoda, pode ser diferente de outras pessoas. Então, a gente vai desenvolver um pouquinho aqui o quanto que esse conhecimento ajuda nesse plano de ter relacionamentos mais... A gente usou aqui assertivos, né? O que quer dizer com assertivo, né? Quer falar um pouquinho? Porque a gente percebe que muitas vezes uma pessoa quer uma coisa e a outra quer a mesma coisa. Sem assertividade, a gente não é claro nem na nossa comunicação. E aí os relacionamentos, as coisas vão complicando muito mais. Né? Ou fala uma coisa achando. Quando duas pessoas têm a mesma característica, a outra deduz fácil o que você quer. Mas quando tem característica diferente, não tem como deduzir. E precisa de assertividade. Você quer uma coisa, fala o que você quer, né? E como falar e tudo mais. E na prática, eu percebo que essas ferramentas, elas ajudam exatamente nisso. Não adianta a gente achar, deduzir que o outro vai entender as entrelinhas, porque se o outro tem uma característica diferente, ele não vai ter a visão da gente. Então precisa ser assertivo no posicionamento, no que quer, no que não quer, saber como se colocar, sem ser em desequilíbrio, né? Que é por isso que eu gosto muito do SDI, porque o SDI é justamente em cima disso, né? Para a gente não agir pela reação, mas a gente agir pela ação, uma ação consciente do que eu quero. Então, é ser assertivo. Legal, legal. Que bom que você citou aí o SDI, porque a gente está falando, né, das ferramentas. O SDI, uma das 3 ferramentas, e porque assim, né? Qual é o benefício? Qual é o benefício de você, então, utilizar as ferramentas? A gente listou aqui, né? Então, para começar daí, a gente utiliza 3 ferramentas, tá? O MBTI, o HBDI e o SDI. No dia a dia, nos workshops, nos cursos, a gente se aprofunda. Tem alguns detalhes a mais lá no site, se você quiser, mas se você quiser mais detalhes também, fiquem à vontade. No meu canal do YouTube também tem muitos vídeos que a gente faz uns resuminhos, justamente para conhecer melhor a ferramenta. Mas assim,
independentemente, né, das ferramentas, os benefícios, né? Quando eu trato o relacionamento de uma forma mais profissional, vamos dizer assim, mais direta, não deixo só na intuição, eu vou ver que as pessoas têm formas diferentes de sentir e de perceber. Então, às vezes, uma coisa que me afeta muito, que me desagrada, ou que me agrada muito também, é muito diferente e, às vezes, é irrelevante para outra pessoa. Tá? E você vai ver alguns autores, inclusive, referenciar isso, dizendo, inclusive, por que é tão difícil essa questão da empatia, né? Porque você fala, bom, a empatia é se colocar no lugar do outro. Mas como é que eu vou me colocar no lugar do outro se eu vou, tá bom, eu vou lá e me coloco no lugar do outro. Eu tiro uma pessoa e coloco eu lá. As minhas reações, a minha percepção é totalmente diferente. Então, uma coisa que uma pessoa falou para você foi muito ofensivo, por diversos fatores. E para mim não tem nada a ver. É lógico, como que... Então, aí cada um tem uma situação. O pessoal fala muito, né, nessas questões de relacionamento, tem várias questões históricas, questão de racismo, questão de misoginia, de xenofobia. Não dá para você... Como é que você se sente sendo maltratado num país diferente? E só se você sentir mesmo, não dá para você imaginar. Né? Então... essa característica, né, da empatia, porque é muito, muito falado, né, no meio religioso, da gente buscar empatia. Então, exatamente isso. Quando a gente entende as características, a diferença das características, fica fácil de perceber que, para mim, é irrelevante o que aconteceu, mas a gente entende o quanto afeta o outro. Porque você fala... Mas você precisa ter essa bagagem do conhecimento para pelo menos entender que existe essa diferença. Senão você fica falando para a pessoa, nada a ver, imagina, eu no seu lugar nem ligaria. Mas você é diferente, né? É bem isso. Exato. Então, tem um grande risco de você tentar minimizar o sentimento do outro e não entender. É muito diferente. Muito diferente entender. E agora, uma coisa que é muito desrespeitosa é essa desvalidar a percepção. Isso não é nada. Isso. É muito desrespeitoso isso, né? Então, precisa... Mas a gente tem que ter bagagem para não cair nesse erro, né? Exato. Então, assim, por isso que aí a gente vai também falar do pilar das realizações, porque quando a gente fala do pilar de realizações, né, se trata do quê? Colocar em prática uma intenção. O que eu faço com o meu conhecimento? Eu tenho o pilar do conhecimento, eu tenho meu projeto de vida, mas eu posso ficar só na teoria. Então a gente fica conversando muito na teoria, acaba que, ok, né, a questão acadêmica fica muito bem definida, só que, e aliás, é até por isso mesmo que você vê muitas pessoas que têm um discurso muito bom, palestrantes, e na hora da prática não é bem assim. A pessoa se descontrola, ou a pessoa, né, no discurso é uma coisa, na prática é outra. E em vários temas, né? Muito mais, assim, não vou falar que é mais fácil, mas é muito diferente você fazer uma palestra e você dar um curso do que você demonstrar na prática. Então tem muitas coisas que só na prática mesmo. E por isso que a gente fala, né? Tem lá uma observação da 8 que é assim, né? Nos relacionamentos não tem uma certificação, não tem um diploma. Porque você vai dizer, o Tadeu e a Iris, então, não erram, não tem problema de relacionamento, não se ofendem, não ficam chateados, né? Muito pelo contrário, né? É todo dia renovar. Relacionamento é igual dieta, infelizmente. É pro resto da vida. A Denise aqui, a minha colocou, na vida real é isso. Então, só que existe como amenizar, né? Exato. Porque, olha, ela colocou isso, assim, a última vez que eu comentei com você, né, Tadeu, que a última vez que eu percebi que eu me desequilibrei demais, eu fiquei muito irritada com uma pessoa. Mas muito. Eu falei, gente, não é possível. Por que me afetou tanto?
aí eu fui pegar o relatório, que daí é os passos mais profundos, né, do SDI, fui pegar o meu relatório pessoal. E assim, estava exatamente, a pessoa fez tudo que estava no meu relatório. O que irrita dentro da minha característica? A pessoa fez o combo de tudo que gabaritou. Ela gabaritou. Aí, quando eu li aquilo, eu respirei fundo e falei, eu já sabia disso, eu preciso estar mais esperta para eu detectar que isso está acontecendo antes de eu me desequilibrar. Então, eu já tenho ficado mais esperta. Quando vai indo para esse caminho, eu já faço, peraí, deixa eu respirar fundo, segurar minha onda. É isso aí. A questão é minha, é eu que reajo com a pessoa fazendo assim. Não é ela, né? Calma. Então, isso faz toda a diferença na vida. Né? Uma reação e às vezes uma crítica, uma reclamação, né? É aquilo que fala, diz muito mais sobre quem está reclamando, quem está reagindo, do que sobre alguém que fez alguma coisa. É legal que tem os dois lados. Quando você trabalha com o SDI, vamos falar exatamente do SDI, né? Sim. Quando você trabalha com o SDI, mas que é o padrão de trabalhar com essas ferramentas, você percebe que a gente trabalha com os dois lados. Então, provavelmente, essa pessoa que te irritou não fez esse propósito, mesmo porque vocês estão falando de um grupo de trabalho com os mesmos objetivos. Sim. Né? Então, o que era a diferença? Por isso que a gente fala assim, para você chegar ao ponto de sair de um grupo, de pedir para sair de uma empresa, saia pelos motivos corretos. Né? Então, por isso que a gente fala assim, quando a gente usa valores, bom, se você não se alinhar com valores, aí é questão de sair. Mas diferenças no nível mais superficial, a gente estava conversando agora de manhã, a gente utiliza o modelo do iceberg. No meu canal tem alguns vídeos do iceberg. Porque no iceberg, o que está acima da água, que são 10% só, né? É aí que está essas diferenças, o SDI principalmente, essa percepção. A gente se ofende, a gente briga, a gente sai às vezes de um grupo, ou o projeto não dá certo, por divergências lá no nível superficial, acima da água. Porque você fala, puta, na empresa, ou numa ONG principalmente, né, ou num grupo de trabalho, de voluntários, você fala, como é que um grupo de voluntários não se alinha nos valores? É lógico que se alinha nos valores, mas as brigas estão ali, as divergências estão ali no nível superficial. Então você protege, né? Diga. Você está falando isso, e aí me esclareceu uma coisa que eu ando refletindo muito, nos últimos meses aí chegou até mim alguns casos de relacionamento, de problema no casamento. Casamento. E aí, agora você está falando isso do iceberg, e eu tô começando a entender, porque eu falava, gente, mas como que as pessoas se amam? Eu sei que se gostam, mas o que está acontecendo? Porque assim, não faz muito sentido os motivos que estão colocando. Mas é o que você falou, o problema é não saber lidar com essa parte de cima, porque lá no fundo se ama. Exato. Tem um objetivo comum de vida, mas na vida prática tá um caos. Exato. Né? Porque um quer uma coisa, o outro quer a mesma coisa, mas a maneira de lidar no dia a dia com a vida tá bem complicado, né? Então, só que para mim não estava encaixando na minha cabeça. Agora você falou isso, é verdade, é isso mesmo. Exato, a gente vê isso. Então, assim, eu não tinha colocado casamento na minha lista, mas a gente vê isso assim. Né? Então, a gente pode representar dessa forma. O que está abaixo, né? O que é mais profundo, né? Sim. Então, a motivação e os valores... Então, eu não vou falar o modelo todo aqui, mas a motivação e valores estão abaixo. Tá, no nível mais profundo. É muito difícil você mudar o seu padrão motivacional. O SDI trabalha, sim, para entender o seu padrão motivacional. Você, aquela questão. E outra coisa que você consegue mudar, você entende o que te irrita e
Agora, a reação, ela também está lá no nível mais profundo, a sua reação. Uhum. Quando você não se controla, isso o SDI descreve bem. Você entra num padrão de reação sem controle. Muita gente fala de reação sem controle e já associa direto com agressividade, como atirar a cadeira na cabeça de alguém, por exemplo. Mas o que a gente fala é o seguinte: ter a vontade de jogar uma cadeira na cabeça é humano, é ok, dá para entender. Efetivar, jogar né? ou não é uma opção. Exato. Então, eu preciso ter o autocontrole e a civilidade o suficiente para me controlar e não fazer tudo que eu gostaria. E não aprovar quem faz. Eu entendo quem faz, mas eu não posso aprovar. A gente não pode normalizar a violência, uma reação violenta, como justificativa. Dá para entender, mas pode até ver que sempre existe a punição da violência, porque Sim. não é porque eu entendo que eu também permito. Né? Exato. Num relacionamento também, eu posso até entender uma relação violenta, mas nunca permitir. Agora, existem 3 reações diferentes. Não é só a violência. Que pode dar ruim, né? Que são tão prejudiciais quanto. Porque uma outra reação também, aí você pode verificar, é a de fugir, evitar e se esconder. Então, você, a qualquer sinal... né? Na verdade, você está se anulando, também não pode, né? Exato. Então, na verdade, no qualquer sinal de perigo, de ameaça, de conflito, você abre mão daquilo que você quer, da sua vontade, ou até de falar, ou de se expressar. E aí, quando a gente fala de assertividade, né? Que é conseguir discordar. Sim. O que acontece normalmente se a gente não assume o controle? A gente discorda tarde demais. A gente discorda quando já está nervoso. Então, a gente discorda de uma forma agressiva. Ou então, eu já vi o caso da pessoa que levanta no meio da reunião e vai embora. Ou vira as costas. Larga a reunião no meio. Larga a reunião e vai embora. Tem gente que sai de programa ao vivo. Agora, com a internet, no YouTube, você vê... Procura no YouTube. Vezes que o entrevistador abandonou a entrevista ao vivo. Vários. É aquela reação. A pessoa não está preparada, e é lógico que o entrevistador vai provocar, e a pessoa abandona. Nos debates políticos que a gente viu aí, a gente usa... Muitos não vão ao debate também. Então, bom, quanto que é prejudicial? Quanto que você se anula em um relacionamento ou numa empresa? Se você não consegue, se você sai da reunião, imagina, você está numa reunião lá e você sai, né? Agora, quer dizer que eu posso te dar exemplo, não vou dar exemplo, mas posso te dar exemplo quando sair da reunião dá certo, mas desde que você fez de uma forma planejada. Planejada, exato. Não, eu vou até esse ponto e se acontecer isso, eu saio, eu viro as costas e vou embora. Mas isso faz parte da estratégia, não é algo que você faz sem pensar. Exato. A gente falou da reação agressiva, tem a reação de se isolar e tem a reação de continuar, mas ceder à vontade do outro. Não ir embora, mas falar, olha, então tudo vocês bem, aceitar decidem, tudo. vocês façam o que vocês quiserem, que eu estou aqui e eu não vou falar mais nada. Você já pode lembrar aí que você já deve ter visto também em algumas reuniões esse comportamento. Um briga, bate na mesa e briga e vai defender a sua posição. O outro, quando chega nesse ponto, levanta e vai embora. E o outro vira e fala, vocês decidem o que você quiser, que para mim tanto faz. Né? Para manter a harmonia, eu vou ficar quieto. Ceder. E aí a pessoa cede sempre. Ela nunca vê o melhor para ela e nunca faz o melhor para ela e sempre deixa de lado suas vontades. Aí aí fica com depressão, burnout, não sei o quê, não sabe por quê, né? Sabe por quê? Somatiza, né? Muitas doenças somatizam que a pessoa fala, você precisa colocar para fora, você não fala, você... Então, se você ficar engolindo muito sapo, tem até outros efeitos, né? Sim. Psicossomáticos aí, que a ciência explica, inclusive, né?
Então, Exato. tem muitas coisas. Então, assim, mas aí como é que a gente faz para resolver esse quebra-cabeças? Porque, então, o que eu tenho que fazer? Que eu bati aqui, eu estou tentando equilibrar meu celular aqui no carregador, tá? Desculpa. Ah, certo. Então, mas então o que é o certo? Como que eu faço para saber qual é a reação correta e como que eu faço para controlar a situação? Também a Uhum. gente vai falar assim, tem um limite teórico, então claro que a gente fala sobre a teoria, aqui a gente vai falar da teoria, mas você precisa praticar, de preferência em ambientes controlados, tá? Por isso que a gente cria os workshops. Exato. Esse workshop que a gente vai fazer agora, 23 de novembro, ele é diretamente ligado nessa questão. A gente cuidadosamente coloca você em situações, e é que a gente falou, a gente não vai na linha de workshops que põe as pessoas numa situação desagradável, que faz a pessoa chorar e tal. Isso aí pode até funcionar, mas não é a nossa prática. Não, e funciona, é assim, ativar a emoção no momento é uma coisa. Ajudar a pessoa a entender e pôr na prática da vida é outra, né? Exato. Então não precisa passar por Uhum. essas questões na hora, né? É verdade. Então, é isso. A gente procura dar a oportunidade de cada um experimentar as, as opções, as decisões, e inclusive avaliar se tomou uma decisão correta ou não. Como que eu sei qual é a opção correta? Normalmente, a nossa recomendação é assim: pense nas vezes que você se arrependeu de ter reagido de alguma forma. Você pode ter se arrependido de ter brigado com alguém, de ter sido agressivo, Sim. mas, que é o mais comum, né? Você estoura e tal, mas às vezes é justamente o contrário. Você se arrepende de ter abandonado um local, vou embora. Cheguei no lugar, tá muito difícil, vou embora, né? É. E você pode também estar arrependido, estar numa situação que você não sabe como resolver, em um relacionamento ou em um lugar que você não tem voz ativa, né? Que você está perdendo, você está se anulando, né? Que são relacionamentos. Nem chegou a falar de relacionamento abusivo, mas de um relacionamento que você, quando para pensar, as suas vontades, os seus desejos, as suas preferências, por mais simples que sejam, elas estão sendo anuladas porque você entrou num padrão que você não consegue controlar. E isso que você está falando é muito perigoso. Por quê? Porque realmente o relacionamento está tudo bem. A pessoa Não tem conflito. não tem conflito. A pessoa, o outro, não está sacaneando nada. Ele está vivendo. Ele nem percebeu, né? Não percebe que só a vontade dele está prevalecendo, que o outro está se anulando. Só que o outro, com o tempo, vai ficando péssimo. E aí, a pessoa nem sabe. Mas assim, se nem a gente, nem a própria pessoa identifica, como é que o outro vai identificar? Né? Exato. Porque você fala que tá tudo bem, é que nem esse caso, né? Não, eu faço o que você quiser, tudo bem. A pessoa falou, aquilo que eu tô falando de ser assertivo. A pessoa falou que tá tudo bem, então eu acredito que tá tudo bem, só que não tá tudo bem. E ela, para não brigar, ela nem fala. E é interessante que às vezes se criam hábitos que nenhuma das pessoas gostam, mas como sempre está sendo feito assim, e ninguém é assertivo, ninguém fala, continua se fazendo. Sabe assim? Vou viajar no final do ano. Odeio viajar com a praia cheia, mas todo ano nós vamos, então todo ano marca para ir. Legal. E de repente ninguém mais está querendo ir, sim, entendeu? Sim. Isso, olha só. Olha só, isso, legal, legal. Porque aí, o que eu lembrei? Então, como que a gente faz um workshop que vá além da teoria? Como que você coloca isso na prática? Por isso que a gente colocou aí toda a nossa
a nossa experiência, o nosso conhecimento, né? Sim. Eu com a Iris, para a gente falar, escuta, vamos exercitar duas questões do SDI. Uhum. Padrão motivacional e reações. Isso. Então, sem dar spoiler, né, porque senão estraga a surpresa, a gente procura colocar você numa situação, ou os participantes, numa situação, mas é agradável, é isso que a gente falou, agradável e divertida. A gente vai nessa linha. Buscar as emoções. Então, você não vai precisar se colocar no lugar de ninguém, porque você vai ter as opções daquilo que mais te agrada, aquilo que mais te motiva. Então, a primeira motivação você vai entender pelas situações. De acordo com a sua escolha, você vai começar a ter noção. E é muito interessante, porque como são grupos diferentes, a gente monta grupos de acordo com a motivação, e é muito interessante você olhar que realmente um negócio que para você não diz nada e motiva a outra pessoa. Você fala, não acredito que ele se motiva por isso. Não tem nada a ver. Eu jamais iria naquele grupo. E as pessoas estão lá, estão felizes, estão, não, esse aqui que é o legal, é isso que eu quero fazer, é isso que me motiva. Então você já começa a descobrir diferenças. Né? Começa a ter consciência de que, olha, de repente, se eu quiser motivar alguém, eu posso destacar, né, algumas características de um passeio, por exemplo, que me motivam, mas que para o outro não é tão legal assim. Isso é, então, agora o mais bacana também. Você faz um plano e acontece alguma coisa, e as coisas vão acontecendo no meio do caminho, e você pode experimentar as suas reações. Então, você vai descobrir se a sua reação natural está mais para o lado agressivo, mais para o lado de fugir ou evitar o conflito, ou então mais para o lado de aceitar e deixar as coisas rolarem. Isso é padrão, tá? Então, por isso que dá para simular. Sem forçar, sem você querer acertar o politicamente correto, você deixando... Por isso que, assim, no workshop, você está livre para escolher. É um ambiente controlado, fechado, você não precisa se preocupar. Não vai ter consequência, tá tudo certo, né? A gente não vai sortear nenhuma BMW 0 km, né? Você vai ganhar conhecimento. Então, você errando, acertando, ou seja, você vai ganhar. Todos ganham no final. Né? O benefício é esse, você entender os outros e se conhecer. E aí você começa a perceber que você tem um padrão, e por isso que a gente chama de workshop o primeiro passo, que é você perceber o seu padrão. Opa, deixa eu olhar de novo para as minhas decisões, para o meu histórico, para o meu projeto de vida. Olha quanto que isso ajuda lá no pilar de gerência de projeto de vida. Você começa a entender como é que você chegou aqui. Puxa, as experiências que deram certo foi quando eu, por acaso ou intencionalmente, acertei numa reação. Poxa, no momento de brigar, de defender minhas opiniões, eu consegui defender não de forma agressiva, mas de forma assertiva. E a diferença entre os dois é sutil, mas a diferença é, eu estou no controle. Então, eu levanto a mão numa reunião para discordar de alguém sob controle ou descontrolado. Então, eu sou agressivo, ou eu vou conversar com alguém, que nem você falou, eu estou num relacionamento, eu quero defender a minha vontade agora. Vou fazer isso de uma forma agressiva ou de boa? É só praticando. Não tem outra forma de fazer. E não é simples. Não é de uma hora que você vai lá virar a chave. Você precisa praticar. Por isso que eu gosto do workshop. A gente pratica, erra, acerta, entende, volta. Depois que a gente termina a parte prática do workshop e a gente revisa a teoria, parece que a teoria já é bem diferente. Fala, puxa, agora eu tô entendendo na prática. Exato, porque a gente fica explicando teoricamente as ferramentas, fica difícil de colocar em prática, né? Fica uma teoria a mais, e de teorias interessantes sobre o comportamento humano tem muitas. Agora, ter a chance de chegar mais fundo, de experimentar e realmente já sair do workshop com uma visão diferenciada.
É isso que é o legal. Porque quando a gente consegue fazer esse exercício que a gente criou no workshop, a prática já é assim, é como se tirasse um véu do olho da gente e a gente já começa a enxergar diferente, inclusive as dificuldades de relacionamento, e começa a encontrar, começa a pôr as coisas no seu devido lugar. Por isso mesmo que é o primeiro passo, porque é a primeira coisa de sair e falar, opa, peraí, já identifiquei aqui a minha dificuldade de me relacionar com fulano, com fulano. Então, ajuda muito, é muito prático, né? Ajuda muito. Aquilo que você falou das pessoas que, naturalmente, elas parecem que gabaritam as nossas, né, os nossos pontos mais frágeis, né, os pontos que nos irritam, né? Sim. Isso pode explicar muita coisa. Tá? Então, é comum você ver pessoas pedirem para sair mesmo de um emprego, por exemplo, sim, por conta de alguns desses itens. Né? Por isso que a gente falou, claro que precisamos avaliar com profundidade, porque aquilo que a gente falou, tem coisas que não são aceitáveis mesmo. Né? Aquilo que é mais profundo, uma discordância até de casos mais complexos, né? Mas assim, uma discordância nesse ponto, tem caso, inclusive, que é questão de denúncia, né? Caso de polícia, inclusive. Mas que não ética, não aí é outra história. Não é característica, é ética, aí é diferente. Então, mas mesmo assim, tem muitos casos que as pessoas se anulam mesmo, não conseguem nem diferenciar uma coisa que é simplesmente ele é assim mesmo? Não, peraí. Né? Questões éticas e questões policiais, né? De desvio de dinheiro, corrupção, assédio. Peraí, isso não é característica pessoal, né? Isso já é criminoso, aí é diferente. Ok. Agora, questões mais simples, né? Questões mas que elas afetam muito. Você, às vezes, você está muito contrariado, você está com muito problema, você acha que não se encaixa no ambiente, e as questões estão muito mais com relação a características assim mais relacionadas à personalidade. Sim. E aí você fala, mas então, se eu quiser continuar, eu tenho que me transformar em outra pessoa, ou eu tenho que fingir que sou alguém que eu não sou. Esse pode ser um efeito colateral de você falar, né? O que a gente faz nesse caso, né? Vou ter que aprender a fingir? Então, mas entendendo as características, a gente faz, às vezes são pequenos ajustes que fazem toda a diferença, né? Legal. Você mencionou o relatório, né? As 3 ferramentas têm os relatórios, e todas elas, isso não é coincidência, elas demonstram porcentagens. Então, eu tenho, qual é a porcentagem que eu tenho de reação agressiva, qual é a porcentagem que eu tenho da reação de me isolar e qual a porcentagem que eu tenho daquela de ceder. Eu vou ter uma porcentagem. Isso quer dizer o seguinte, que todo mundo tem as características lá. Você se tornou quem é pela sua história, por efeitos internos, pela genética, pelo DNA e pelas ações externas também. Então, se a sua vida, você cresceu num ambiente mais competitivo, lógico que você sempre vai ter uma abordagem, uma pegada de se defender, né? Certo. Então, se você uma pessoa que teve 4, 5 irmãos e tinha que se proteger dos irmãos, sim, né? Já cresce com uma característica diferente, né? De um filho único. O filho único normalmente vai aprender que isso mais para frente, às vezes não desenvolveu. E, digamos assim, de acordo com as características de todo o ambiente externo, você pode ter desenvolvido preferências, né? Nas 3 ferramentas. Por isso que a gente descobre. Mas nada impede que você aprenda e desenvolva. É como qualquer habilidade. Tá? É como a gente comenta que é assim, se você precisar, de repente, escrever ou controlar o computador, o mouse, o celular com a mão
que você não é a sua preferência. Se você é sim. você precisa, de repente, você machuca a mão, teve que engessar a mão, tem que controlar o mouse com a mão esquerda, ou operar o celular mesmo com a mão esquerda. Você não está tão acostumado, mas você a mão aprende. Tá lá, você pratica. Consegue, é mais difícil. Eu sou 90% destro e 10% canhoto. Legal. Se você precisar praticar, você nunca vai chegar no mesmo ponto. Dificilmente você vai ser ambidestro. Mas você vai melhorar muito as outras características. Aí, quando você escolher ser um pouco, sair da sua zona de conforto, nesse caso, fala, bom, eu sou uma pessoa que eu me isolo demais. Eu tenho muita dificuldade, eu prefiro virar... Eu sou o cara que sai... Às vezes que eu me arrependi foi às vezes que eu virei as costas e fui embora. Saí correndo, fugi, me escondi. Eu sou esse cara. Ok. Quando eu identificar uma situação que eu tenho que ficar e me defender, eu vou fazer isso, eu vou praticar então. E eu vou praticar com quem? Eu vou observar as pessoas que são referência nessa habilidade. Então, eu vou ver, puxa, esse cara é um exemplo de como eu poderia fazer. Isso quebra um paradigma, porque a gente, às vezes, busca... Claro que quem vai me agradar é quem é mais parecido comigo. Dificilmente eu vou admirar uma pessoa que briga, que defende, que sabe se defender. Normalmente, eu vou perceber ela como alguém agressivo. Mas com técnica, você vai identificar a diferença. Não, isso não é agressividade. Essa pessoa é líder e ele é assertivo. Isso. E aí você aprende com eles. De preferência, inclusive, ele sente seu mentor. Quando é uma empresa, um ambiente profissional, corporativo, você pede mesmo para a pessoa te ajudar. Fala, puxa, eu preciso desenvolver essa característica. Né? Você me ajuda? Aí você se coloca em situações controladas para você defender uma situação. Vai acertar de primeira? Não, mas o erro não vai ser tão prejudicial. O workshop é o primeiro passo para você praticar num ambiente que o erro não vai ser prejudicial, não vai sair tão caro para você, nem para o seu trabalho, nem para o seu grupo, para a sua ONG, porque você vai praticar. E o ideal, claro, é que todos da equipe tenham esse mesmo objetivo. Né? Aquilo que a gente falou, muito provavelmente todos do grupo têm os mesmos valores e têm os mesmos objetivos e metas. Normalmente, a maioria dos grupos são... Às vezes tem alguém lá... conflitos que destoam um pouco. Também aí a gente não resolve. Exato. Se você tiver lá alguém que realmente o objetivo é sabotar o grupo, e isso existe, infelizmente, aí a conversa é outra. O que o Rossandro Klinger fala, né? Que às vezes tem a pessoa que daí ela tem um comportamento, ela tem problemas patológicos. Exato. E aí entra em outro nível. Então, aí entram outras características, né? Aí é para pessoas que têm as dificuldades que já não chega num determinado nível mais complexo, né? Assim, de desequilíbrio mesmo, né? Então, porque sempre, se tiver uma pessoa desse jeito, aí vai ter que identificar e ver como lidar dentro da característica da pessoa, mas aí é algo pontual, né? Exato. Aliás, lembrando, na gerência de realizações, tem um tópico que é, sim, gerenciamento de stakeholders, e ali a gente identifica pessoas, inclusive, que podem estar interessadas em sabotar o projeto. Num projeto grande, né, isso é normal, tá, pessoal? Não é que aí não é crime. Aí são questões até políticas, inclusive. Tem pessoas que são contra o projeto. Você vai liderar um projeto, você tem que ter essa consciência. Você não vai ser unanimidade. Qualquer que seja o projeto, vai ter as pessoas a favor e as pessoas contra. Então, a arte política mesmo é de você conseguir encaminhar projetos dentro de cenários assim. Né? Ninguém nem pessoalmente, ninguém é unanimidade.
Quando a gente fala Uhum. de relacionamentos, aí a pegada é uma, mas nas realizações também, de você entender quem são as pessoas que te apoiam, quem são as pessoas que não te apoiam, e por aí afora. Bom, Certo. Muito bem. muito bem, muito bom. Estamos bem, né? De tempo, a Sim, gente conseguiu. sim. Fechamos essa linha de raciocínio, né? Para as Legal. pessoas irem identificando, porque quando eu tive acesso a essas informações, eu percebi isso, né? No mundo corporativo, como você, dentro da IBM, formando tantas e tantas pessoas nesses treinamentos, e no mundo leigo, a gente totalmente ignorando todo um conhecimento que ajuda muito. Isso não é justo. Eu nunca achei justo isso. A gente precisa abrir, né? Então, por isso que eu acho legal essa proposta da gente fazer fora das empresas mesmo, fazer para a pessoa que quer ter esse conhecimento, quer cuidar desse seu pilar do conhecimento para ajudar o pilar dos relacionamentos, né? O relacionamento. Então, é importante ir entendendo e saber que pelo menos que existe, né? Isso que eu acho importante aqui a nossa conversa, Olha certo? só, olha só. Anos e anos treinando líderes de projeto, líderes de equipes técnicas. Uhum. Essas três ferramentas são como recurso para líderes poder dar conta de equipes grandes e complexas, com problemas grandes e complexos. Tá? Certo, Viajei então. muito aí pela América Latina, porque assim, a IBM investia pesado nesse treinamento, porque assim, é certeza que dá resultado. Certeza. Eu treinei muita gente, muita gente. São mais de 10 anos viajando pela América Latina. Uhum. Só teve um ano que só para a Argentina eu fui 8 vezes no mesmo ano e indo em outros projetos também. Então, assim, muita gente e sempre dando continuidade e a empresa reconhecendo o investimento, o benefício Percebendo que dessas valeu a ferramentas. pena, né? Sim. É. Agora, olha só, a gente tem realmente a oportunidade de, para qualquer pessoa, é lógico que assim, tem os links, tem os relatórios, eles têm, você vai ter outras oportunidades. Esse workshop agora, para você ter uma ideia, né, da dimensão, Uhum. são três ferramentas. Esse workshop te dá o conhecimento básico de uma das três ferramentas. Então, a nossa ideia é fazer esse conhecimento básico das três, tá? Uma por vez, para também não confundir demais. Uhum. E depois, para quem quiser ter a oportunidade de se aprofundar, aí a questão de disponibilidade, de interesse, disponibilidade financeira, foco, outras questões. Mas, assim, aprendendo o básico, você já vai ter muito benefício. Sim, Tá bom? muito bem. Para quem ficou até agora, para quem ficou até agora, ou para quem ouviu a gravação até agora, Certo. faz o seguinte, ó, vou te dar um bônus baseado na ferramenta MBTI para você colocar em prática e depois você coloca aqui nos comentários se deu certo, tá? Certo. MBTI tem 16 perfis, mas a gente começa identificando quem é introvertido e quem é extrovertido. Tá bom? Se você se relaciona, se você é extrovertido e se relaciona com uma pessoa introvertida ou vice-versa, Uhum. se você é introvertido e se relaciona com uma pessoa extrovertida, alguns conflitos podem estar aí, nesse nível. Bom, Certo. esse é o primeiro, é o mais fácil e é o que eu uso como exemplo, que dá para você, hoje ainda, domingo, 11, quase meio-dia, dá para você praticar hoje ainda. Tá bom? Certo. Se você é extrovertido, você é uma pessoa que gosta de conversar, você gosta de estar na presença das pessoas, você gosta de ambientes com música, com barulho, com movimentados, ambientes mais festivos. E se você é introvertido, você gosta de estar sozinho, você gosta de silêncio, você precisa de tempo com você mesmo, sozinho. Tá? Então, Certo. como que dá esses conflitos? Se você vai hoje à tarde, né,
levar, você está feliz por você ser extrovertido, você vai num ambiente extrovertido, você vai numa festa, você vai num churrasco e você vai levar o seu companheiro, seu parceiro, a sua parceira introvertido. Isso. Tá? Certo. Protege ele um pouquinho, dá um tempo para que ele possa ficar sozinho, ou antes, ou durante, ou depois, tá? Dá um tempinho, não é a vida inteira não, mas meia horinha de sossego, ou não força, né? Não força a pessoa demais, né? Porque ele está gastando, sabe aquela, hoje ele fala de bateria social. Exato. Não força a bateria social, preserva, não gasta a bateria toda social. Certo. Então você vai ver benefícios. Por outro lado, talvez você possa ir num ambiente mais introvertido. Talvez você vá numa cerimônia religiosa. Eu coloco religiosa porque são os lugares que são mais silenciosos. Mas você pode ir em qualquer, numa peça de teatro, alguma coisa que requer mais isolamento. Você vai ficar sentado quietinho lá e você fica agoniado, você queria ouvir música e tal. Então você pode também preservar. Aí quem está gastando a bateria social é o extrovertido, que tem que ficar quietinho, sentado lá. Que ele não gosta de ficar quietinho. Então, compensar. Na saída, passa também, não precisa, mas passa meia hora, vai lá andar no corredor do shopping, vai lá na praça, sabe a praça de alimentação, lotada, cheia de gente, pega fila no McDonald's. Certo, sai do teatro, ou antes do teatro, passa num lugar assim, para a pessoa, né? Isso, para dar uma recarregada na bateria. Então, o introvertido vai recarregar a bateria num ambiente silencioso e o extrovertido vai recarregar a bateria num ambiente mais tumultuado. E então você preserva, né? Toma cuidado para não esgotar a bateria, nem de um nem do outro. Então dá uma equilibrada. Segue essa dica, vê se você pode fazer enquanto se deu certo. Normalmente dá muito certo, melhora muito e você vai ter mais oportunidades aí de sair. Os finais de semana não vão ficar tão desagradáveis para um ou para o outro, tá bom? Isso preserva relacionamentos. Muito bom. Muito bem, vamos fechar convidando o pessoal, então, como a gente falou, workshop sábado 23 de novembro. Isso. Os desafios do ambiente de trabalho. Que é a gestão de relacionamentos, primeiro passo. Né? Isso. Porque primeiro passo a gente já explicou. Sábado, as inscrições estão aí no meu perfil. Eu vou colocar aqui nos comentários também, no link. Certo. As inscrições. São só 20 vagas. E é só um workshop esse ano que a gente conseguiu fazer. Então, as vagas são limitadíssimas. Corre, que dá tempo ainda, se você gostou. Indica para um amigo. E a gente vai falar. É muito divertido, é muito interessante. E você vai ter contato com isso que a gente falou da ferramenta SDI, padrões motivacionais, padrões de reação. E você vai dar o primeiro passo para começar a gerenciar seus relacionamentos de forma profissional. E será na CISA, no Centro Comercial em Santo André, no centro de Santo André, do lado da Prefeitura de Santo André. Então, oportunidade, muito top mesmo. Oportunidade para o pessoal do ABC, o acesso muito fácil ali no centro, umas salas muito, muito bacanas da CISA, né? Umas salas novas lá, muito legal. Então, assim, vai ser muito bom em todos os aspectos. Então, a gente espera que você atinja aí seus objetivos aí do primeiro passo. Muito bem. Muito bem. Então, vou saindo aqui. Legal, pessoal. Muito obrigado e até domingo que vem. Até. Valeu, tchau.